Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E o calor, como que tá por aí? Eu confesso que por aqui tá complicado, viu? Tá batendo 30, 32 graus. Eu já não aguento mais. Se não fosse a Insider, eu não sei o que eu faria, porque já falei pra vocês, né, que a Insider traz um conforto térmico maravilhoso. E por isso que eu sempre uso as tech t-shirts, as cuecas. Tudo da Insider traz muito conforto térmico. E, gente, sabe o que eu tava percebendo? Eu tenho Insider já há muito tempo. E como eu tenho pet, eu tô sempre tendo que lavar muita roupa, muitas vezes. E as camisetas da Insider, as roupas da Insider, são as únicas que não desbotam. Esse tecido aqui você pode lavar quantas vezes você quiser. Ele continua esse preto bonito, sólido, vistoso, uma coisa linda. Eu, sinceramente, sou apaixonado pelas tech t-shirts. Outra coisa que eu percebo é que, assim, é muito fácil tirar pelo de pet. O pelo não fica grudado igual nas outras roupas, sabe? A roupa da Insider, ela é muito leve, então os pelos não grudam. Sai com muita facilidade e eu tô sempre bem apresentável. Dá pra eu terminar de gravar o vídeo aqui pra uma academia, pra uma reunião, porque esse tipo de roupa dá pra qualquer ocasião e eu nunca tô cheio de pelinho do look quando eu tô com roupa da Insider. Isso é um ponto muito positivo e eu gosto muito. E é claro, né, que com todas essas vantagens eu tinha que conseguir cupom pra vocês. Então o meu cupom é o Vilas. Utilize ele lá no site da Insider que vocês vão ter um bom desconto. Eu vou deixar o link da Insider Store também fixado aqui no comentário e no box de descrição do vídeo para você aproveitar e escolher as suas peças. Combinado? Queria aproveitar também para falar que vocês estão me pedindo muito para falar sobre o caso do bolo de Torres de novo, atualizar vocês com os novos desdobramentos do caso, e eu vou fazer, gente. Só que eu tô esperando muita coisa se confirmar, porque assim, todo dia saem informações novas. Se eu fizesse um vídeo hoje, por exemplo, atualizando esse caso, amanhã o meu vídeo já ia estar desatualizado. Então eu tô esperando ter o máximo de informações fechadas possíveis para eu trazer um caso bem completo para vocês, combinado? Mas pode aguardar que eu tô preparando aí um conteúdo bem completo. E agora, gente, vamos pro caso de hoje, né? O caso de hoje, gente, é um daqueles casos bem bizarros mesmo, viu? A gente vai começar falando de uma mulher chamada Crystal Leah Gambino, que nasceu em 1975 em uma pequena cidade na região de Alexis Lucia Road, na Carolina do Norte. O vilarejo onde a Crystal cresceu era bem pequeno, uma cidadezinha chamada Gaston, que contava com menos de 1.500 habitantes. Desde pequena, a garota viveu em um lugar onde os vizinhos eram como uma grande família. Aos domingos, a paz e o silêncio reinavam no pequeno vilarejo, onde todos se reuniam na igreja central para ouvir os ensinamentos bíblicos e cantar louvores ao Senhor. A Crystal frequentava a igreja todos os domingos com os seus pais e a sua irmã, e era popularmente conhecida por seu grande sorriso radiante e sua personalidade leal e amigável. A garota adorava as festas promovidas pela igreja no centro comunitário, ela amava conversar com as pessoas e fazer piadas e brincadeiras, além de participar de projetos voluntários. A música também sempre esteve presente na vida da jovem. Ela era apaixonada por seu violão e sonhava em um dia se tornar uma estrela da música country. Aos 13 anos de idade, a Crystal decidiu que o melhor lugar para começar essa jornada era em meio aos diversos shows que aconteciam no seu estado. Já quando ela atingiu a maioridade, a Crystal trocou a tranquilidade da Carolina do Norte pelas praias badaladas do Havaí, onde acreditava que encontraria naquele ambiente movimentado e cheio de turistas, a oportunidade que buscava para alavancar a sua carreira musical. Ela estava esperançosa de que em algum momento mágico ela seria descoberta por algum produtor musical famoso que estivesse passando férias no arquipélago, e então a sua vida mudaria para sempre. Ela começou a tocar e compor canções baseadas em suas próprias experiências, misturando o seu amor pela música com um toque de espiritualidade. A Crystal não perdeu tempo e logo criou um canal no YouTube onde compartilhava sua voz
forte e vibrante, cativando os ouvintes com suas melodias de pop e rock alternativo. Com o passar dos anos, ela se juntou a várias bandas até fundar a própria, a Crystal Gambin Band, onde explorou também o folclore norte-americano em suas canções. Com quase 250 músicas em seu canal, ela conquistou um público fiel, que ia às suas apresentações, permitindo que ela, em algum momento da sua história de vida, passasse a se sustentar da música. A vida parecia seguir um caminho promissor, até que o destino a levou de volta para sua cidade natal, onde encontrou um homem que mudaria tudo para sempre. Esse tal homem era Giovanni James Gambino, um homem nascido no dia 3 de julho de 1975 no Brooklyn, no estado norte-americano de Nova York. O Giovanni foi criado em uma família cristã conservadora e sempre foi muito fiel a seus princípios e a tudo que aprendeu dentro da igreja. Ele era um fiel muito devoto mesmo, e ele era extremamente carismático e conseguia conquistar a confiança de qualquer pessoa com poucos minutos de conversa. Quando conheceu a Crystal, o Giovanni era dono de um negócio de vinhos e um membro ativo do Partido Republicano, liderando a campanha de um candidato ao Congresso. O romance entre os dois floresceu rapidamente e logo eles foram surpreendidos com a feliz notícia de que a Crystal estava grávida. Os dois então se mudaram para uma casa rural construída pelo bisavô dela, onde frequentavam uma igreja evangélica chamada Monte Sião. Para os vizinhos, eles eram o casal ideal, com uma vida perfeita, cheia de amor, compreensão e parceria. Mas por trás das portas fechadas, a realidade era bem diferente. As brigas eram frequentes e intensas, levando inclusive a Crystal a solicitar uma ordem de restrição contra o seu próprio marido lá no ano de 2009. Mas naquela altura a polícia não levou as suas queixas a sério e, frustrada com toda aquela infeliz situação, ela deu entrada no pedido de divórcio e solicitou ainda a custódia total da filha. Mas antes que as coisas avançassem, o casal acabou se reconciliando e o advogado responsável pelo caso informou ao tribunal da família que os dois tinham chegado a um acordo amigável e que aquela demanda deveria ser deixada para trás. Mas como já era de se esperar, a situação só piorou. O homem continuou maltratando a sua esposa e, para a completa frustração de vizinhos e amigos, o Giovanni não era o homem honesto e irrepreensível que todos acreditavam. Em 2011, em meio a uma investigação sigilosa das autoridades policiais junto ao Departamento da Receita Federal dos Estados Unidos, os oficiais descobriram que o Giovanni havia cometido fraude com um empréstimo de pouco mais de $60 mil para abrir um restaurante chamado Gambino New York Deli. Ficou comprovado que ele falsificou documentos e enganou um vendedor de carros que levou o maior prejuízo financeiro da sua carreira. Quase que o coitado perdeu a loja de revendas de carros. E o Giovanni não parou por aí, tá, gente? Ele se envolveu em mais problemas ilegais, incluindo a criação de uma organização religiosa que era uma fachada para um esquema de lavagem de dinheiro e uma empresa chamada Gambino Parts, que tinha ligação com esquemas duvidosos e possível envolvimento com substâncias ilícitas. Para completar a decadência, ele usou nomes falsos para votar na eleição do Partido Republicano na Carolina do Norte. Quando a verdade veio à tona, o Giovanni foi basicamente processado e o casal teve que declarar falência e hipotecar a própria casa. A relação entre a Crystal e o Giovanni se deteriorou ainda mais em 2012 e a vida que parecia ser um conto de fadas se transformou em um verdadeiro pesadelo. O comportamento do Giovanni foi só ladeira abaixo e ele começou a utilizar ainda mais a manipulação e a violência contra a sua esposa. Em um dia fatídico, ele foi acusado de fazer ameaças à vida da sua esposa, uma acusação que surpreendentemente foi rapidamente descartada pela polícia, principalmente porque um dos policiais que atendeu a ocorrência fazia parte do mesmo círculo social do casal. Ele frequentava a mesma igreja e tranquilizou a todos dizendo que o casal estava apenas atravessando
uma crise, uma fase difícil e que o que eles mais precisavam era de oração. A queixa contra o homem que eu acabei de dizer tinha feito ameaças à vida da esposa simplesmente desapareceu. E preocupados, pessoas próximas tentaram conversar com a Crystal, tentaram convencê-la a deixar a sua casa e se abrigar na casa de parentes, mas rapidamente eles perceberam que o Giovanni estava juntando esforços para isolar a mulher de seus entes queridos, manipulando os seus pensamentos e a colocando numa redoma, fazendo a mulher acreditar que tudo o que eles estavam passando, inclusive as denúncias criminais contra ele, eram uma permissão de Deus e que eles estavam sendo testados e deveriam permanecer juntos e manter a fé inabalável. A saúde mental dela começou a desmoronar, levando a mulher a se amparar no uso descontrolado das bebidas alcoólicas. Enquanto isso, Giovanni se apresentava ao mundo como um pai e marido exemplar, pedindo a todos que orassem pela saúde da sua esposa e que também orassem por ele, porque supostamente ele estava sofrendo uma grande perseguição das autoridades estaduais, que, em suas palavras, o estavam acusando de crimes que ele não tinha cometido, mas ele tinha fé que a verdade apareceria e Deus lhe daria a vitória em breve. Só que a verdade é que o Giovanni estava mesmo preocupado com seus próprios interesses e não estava nem aí para o bem-estar da sua esposa e nem para o bem-estar de qualquer outra pessoa. Além de ser violento e manipulador, ele era infiel ao matrimônio, ele tinha diversas contas em aplicativos de namoro online e em fevereiro de 2016 ele fez algo inesperado. Ele se inscreveu em um site de diversão adulta em busca de um casal disposto a uma relação swinger. O casal que respondeu ao anúncio era composto por Geoffrey Glenn Gillian, de 39 anos de idade, e Stephanie Lynn Sanches, de 33 anos. A Stephanie era uma mulher de espírito alegre que adorava seus animais de estimação, mas que teve uma vida marcada por altos e baixos. Desde jovem, ela lutou contra o vício em entorpecentes, o que a levou a períodos de prisão e também de solidão, porque ela foi abandonada por todo mundo. Após um breve período longe dos entorpecentes, ela conheceu o Geoffrey, um homem de quem pouco se sabe. Ele é um mistério completo, nem mesmo a Stephanie nunca soube quase nada sobre ele. A única coisa que ela sabia era que ele também tinha lutado contra o vício e sempre viveu na pobreza. Os dois se conheceram e se conectaram rapidamente a uma paixão avassaladora. Em um momento decisivo, a Stephanie revelou ao seu pai o seu desejo de voltar para o Texas e se livrar de vez de coisas erradas, mas isso nem chegou a acontecer, porque nesse mesmo período o Geoffrey tinha criado uma conta para os dois em um site de encontros, e foi nesse site que o casal teve contato e respondeu ao anúncio do Giovanni. O homem estava organizando um encontro para o dia 29 de fevereiro de 2016, um dia escolhido a dedo, já que a Crystal estaria fora da cidade. O que se seguiu foi um desenrolar de eventos que culminou uma grande tragédia. O Giovanni buscou o casal Geoffrey e Stephanie e juntos eles foram para a casa dele, onde a festinha começou. Mas tudo mudou quando a Crystal retornou para casa inesperadamente. Ao abrir a porta do quarto, ela encontrou uma cena que a fez perder a razão. Armada com um revólver, ela efetuou cerca de 15 disparos, recarregando o objeto por 2 vezes antes de ter certeza que os seus alvos estavam inertes. Após esse ato brutal, a Crystal se viu diante da difícil tarefa de esconder aquele crime. Ela jogou as roupas na máquina de lavar e arrastou o colchão para o pátio, tentando se desfazer de qualquer vestígio do que ela havia feito. O corpo da Stephanie foi coberto com lixo, enquanto os outros dois ficaram expostos no chão do quarto. A ideia de pôr fogo em tudo aquilo passou por sua mente, mas a culpa começou a tomar conta dela e a nervosidade a impediu de agir. Finalmente, diante da crescente angústia, a Crystal decidiu deixar a cena do crime e ir buscar a filha na escola. Mais tarde, ela dirigiu-se à casa de uma parente, onde a necessidade de confessar a verdade a consumiu. Ela não conseguiu esconder e acabou contando tudo. Em um desabafo bem angustiante, ela contou todos os detalhes do crime e pediu à sua irmã que cuidasse da sua filha. A Crystal estava convencida de que a qualquer momento ela poderia ser presa. Mesmo assim, ela se recusava a ir à polícia para depor.
mas a justiça, de uma forma ou outra, acabou chegando até ela. Naquela mesma noite, por volta das 8 horas da noite, o marido da sua irmã pegou o telefone e ligou para a polícia local. No telefonema, ele contou aos oficiais que a Crystal havia confessado a ele e à família que tinha tirado a vida do seu marido e de outras pessoas. A motivação seria o fato dela ter flagrado o Giovanni na cama com outra mulher, e em um momento de desespero, ela decidiu levar o corpo para o quintal em uma carroça de mão, planejando queimá-lo. O seu cunhado não hesitou em descrevê-la como uma pessoa absolutamente louca e admitiu que não tinha certeza se o que a Crystal tinha dito era verdade, já que ela tinha o hábito de contar muitas mentiras. E todos na vizinhança sabiam que o Giovanni era um homem consagrado e leal à sua família. Era o verdadeiro alecrim dourado, todo mundo achava que ele era incrível. Sabe aquele homem assim, que bota a banca mesmo, que tem ali uma reputação ilibada e todo mundo acredita em qualquer coisa que eles digam? Isso acontece muito, gente, mas a gente sabe que em 4 paredes a coisa muda. Mas ele tinha aí essa fama de alecrim dourado, de última bolacha do pacote, do homem mais leal, fiel e cristão do mundo. Bom, os policiais rapidamente se dirigiram à casa do casal, onde o cunhado da Crystal os aguardava. Ele entregou as chaves da residência e ficou do lado de fora, preferindo não se envolver. Quando os oficiais atravessaram a porta, eles foram recebidos por uma cena horrível. Um rastro de líquido vermelho cobria o chão e os corpos do Geoffrey e do Giovanni estavam ali, sem roupa, marcados por um número considerado de disparos. No quintal, sob os escombros, lixo e aos pés de uma árvore estava Stephanie, também sem roupas, coberta de cinzas e também com múltiplos ferimentos. Logo após a chegada dos paramédicos, a esperança de que uma das vítimas sobrevivesse se desfez totalmente. Todos haviam sofrido ferimentos letais, não tinha o que ser feito. Na lavanderia, os agentes encontraram lençóis manchados de fluidos corporais, sugerindo que o trio havia compartilhado momentos íntimos antes da tragédia. Esses fluidos corporais é o que vocês estão pensando mesmo, gente. Enquanto as investigações prosseguiam na cena do crime, outra equipe de policiais se dirigiu à casa dos parentes da Crystal, onde ela havia se refugiado. Ao chegarem, eles informaram que estavam ali para prender a mulher pelo assassinato do marido e do casal. A Crystal não hesitou em admitir a sua culpa, sem oferecer qualquer resistência. No dia seguinte, ela apareceu no tribunal local, enfrentando 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Apesar de novamente confessar o crime, a Crystal também compartilhou o verdadeiro inferno que havia vivido com o seu marido, mencionando a ordem de restrição e a tentativa de divórcio e as últimas acusações de violência doméstica. No entanto, nada disso foi o suficiente para garantir a sua liberdade. Ela foi mantida em detenção preventiva na cadeia do condado sem direito à fiança. Enquanto isso, a pequena comunidade de Alexis Lewis Road mal podia acreditar que algo tão horrível havia acontecido naquele suposto lar amável e perfeito, que a gente sabe que era um lar de pessoas cristãs. As opiniões sobre a Crystal e o Giovanni eram polarizadas, principalmente porque os familiares da Crystal sabiam dos problemas que ela vinha enfrentando no casamento. Alguns vizinhos prontamente defenderam o Giovanni e descreveram a Crystal como uma pessoa agressiva e muito violenta. Por outro lado, outros residentes estavam em estado de choque. David Robinson, que era dono de um comércio local, afirmava que conhecia a Crystal desde pequena e sempre a considerou uma pessoa normal e amável. Um primo da vítima, chamado Bob Gagger, contou às mídias que meses antes do crime, o Giovanni estava preocupado com a saúde mental da esposa e até pediu para que orassem por ela. O psiquiatra da Crystal também confirmou a sua deterioração mental, mencionando em documentos que sua situação era alarmante e que a qualquer momento ela poderia explodir em um acesso de raiva.
Teve até gente dizendo que a culpa era dela por seu marido procurar outros casais porque ela não o satisfazia da forma como deveria. Diferente do que ocorre na maioria dos casos de homicídio, a investigação não demorou. O julgamento começou cerca de um ano após o triplo homicídio, em uma segunda-feira, dia 6 de março de 2017, no Tribunal Superior do Condado de Gaston. A Crystal enfrentava 3 acusações de homicídio em primeiro grau, o que poderia resultar facilmente em 3 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Contudo, durante a primeira audiência, a mulher alcançou um acordo com a promotoria, onde ficou estabelecido que ela sofria de problemas mentais previamente documentados e diagnosticados, e o seu psiquiatra expressou preocupação em relação ao seu estado emocional. A defesa argumentou que ela sofria de demência, uma condição que a tornava incapaz de compreender a gravidade das suas ações quando tirou a vida de 3 pessoas. Os jurados poderiam considerar suas ações como crimes passionalmente impulsionados, levando a uma possível condenação por homicídio culposo que resultaria em apenas 15 anos de prisão. No entanto, em um movimento surpreendente, a Crystal se declarou culpada no primeiro dia de julgamento, aceitando a culpa pela morte do seu marido e assim conseguindo uma redução em sua pena. Ela também admitiu a culpa por assassinato em segundo grau em relação ao Jeffrey e a Stephanie, o que culminou em uma sentença de 29 anos. A sentença, gente, gerou um rebuliço entre as famílias das vítimas, especialmente a do Geoffrey e a da Stephanie, que consideravam o tempo de prisão insuficiente para a gravidade dos crimes cometidos. Ed Hain, o pai da Stephanie, desabafou que a sua filha, que amava sua família profundamente, merecia mais, muito mais. O juiz do Tribunal Superior Yvonne Mins Evans esclareceu que a acusação enfrentava um pesado fardo de comprovação em casos de assassinato em primeiro grau e que, ao levar um caso a um júri, a garantia de um veredito de culpa nunca é certa. Quando chegou o momento de falar, a Crystal disse ao juiz que não havia palavras que pudessem consertar a situação. Para ela, o incidente foi uma tragédia e um pedido de desculpas não mudaria o que aconteceu. Ela acreditava que as famílias nunca aceitariam qualquer coisa que ela pudesse dizer. Por sua vez, a Jennifer Burke, irmã mais velha do Geoffrey, levantou 2 cartazes com fotos dele e outros membros da família, expressando em meio a lágrimas e raiva a dor pela perda do irmão. Com uma voz carregada de emoção, ela descreveu a Crystal como uma mulher maligna que havia brutalmente tirado a vida do seu irmão e expressou o seu desejo de que ela sofresse diariamente, passando o resto da sua vida na miséria e atrás das grades. Atualmente, a Crystal cumpre a sua pena na instituição correcional de Asson, localizada na cidade de Pocan, na Carolina do Norte. Ela insiste que não é uma assassina fria, mas sim uma mulher que perdeu o controle e apenas queria que seu marido pagasse por sua traição. Ela diz que agiu no momento da raiva e se descontrolou mesmo. Esse caso, obviamente, mexeu com a opinião pública, mesmo as autoridades comprovando os crimes do Giovanni, bem como expondo os sites onde ele procurava os encontros extraconjugais. Muitos moradores locais ainda defendem o homem, alegando que ele sempre foi um homem de Deus, um homem honrado, que infelizmente sofreu perseguição, foi caluniado e difamado de forma implacável por pessoas inescrupulosas que queriam o seu mal. Outros dizem que ele encontrou o que estava procurando e teve um fim merecido. É claro que esse caso é um caso extremamente controverso, porque assim, a gente não pode invalidar todo o sofrimento que a Crystal passou nas mãos desse homem, afinal houveram vários boletins de ocorrência sobre violência doméstica e maus tratos, mas também nada justifica o que ela fez. Eu entendo que ela pode ter agido num momento de desespero, num momento onde ela perdeu a cabeça ali com aquela situação, num momento de ódio, mas a gente tem que pagar pelos nossos atos, né, gente? É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.